Começando um episódio especial, mas todos são especiais também, né? A gente tem que valorizar esse tipo de episódio e os episódios que são mais ou menos. Aqueles que eu faço sozinho, quietinho, caladinho, e ninguém sabe, só sabe quando sai. Minha mãe. E aí? Oi, Tudo jóia? tudo jóia, e você? Você já foi entrevistado? Já. Sério? Sério. Quando? É porque eu trabalho numa escola e aí algumas pessoas vão estagiar. E aí todo bom estagiário leva uma pesquisa. E então a gente é entrevistado. Às vezes a pessoa entrevista e só responde o questionário, né? E às vezes ela pede para gravar no gravador que ela leva. Então eu já fui entrevistada. Mas é o estagiário que te entrevista? Não, você que tem que entrevistar o estagiário pra, contratar ele. Na verdade, ele pergunta, né, como funciona a escola, quantos funcionários, o que eu mais gosto de fazer. Por que você trabalha numa escola? Acho que é bom a gente começar aí. Porque quando eu tinha 18 anos, eu prestei um concurso da Prefeitura de Uberlândia para trabalhar na área administrativa. E aí, na área administrativa, eu fui para a secretaria de uma escola. E desde então eu sempre trabalho em escola, né? Como eu tenho hoje 48, tem 30 anos que eu trabalho em escola. Nossa. Muito tempo, né? Não, é um tempo legal, tá ligado? É um tempo bom de vida. Mas aí quando você, sei lá, você tinha isso na cabeça, quando você era criança, você falava, nossa, é porque toda criança tem esse negócio, e eu já vi muitas vezes quando você pergunta pra criança mais nova que você quer ser, ela fala que quer ser professora. Mas é porque eu acho que esse é, tipo, o primeiro contato que ela tem com uma profissão que você olha e fala, isso é uma profissão. E a palavra profissão parece professora também, não parece? E também porque quando ele vai para a escola, é a pessoa que ele vê que é diferente da mãe, que tá ali executando um trabalho. E toda criança quer ser professora. Eu nunca quis ser professora. Uhum. Mas a educação... você nunca quis ser professora? Nunca quis ser professora. Nem quando você era criança você não respondia isso? Não. Não, que você não lembra também, talvez. Não, eu lembro. Lembra? Eu nunca quis ser professora. Mas por quê? Eu já quis ser professor. Não, nunca quis ser professora, porque não gostava de estudar. Não era uma excelente aluna. Demorei um pouco mais para aprender a ler, né? Então, a escola para mim não era... Na escola quando você entra, né? Quando você começa. Ela não era uma maravilha, né? Eu não tenho boas recordações da minha pré-escola, que foi poucas pessoas faziam pré-escola, né? Mas eu fiz a pré-escola 1 ano e uma professora falou que eu não sabia colorir. Nossa. Ou que o meu colorido era feio, uma coisa assim. E aquilo, ao longo da vida, me acompanhou. Eu realmente eu não sou boa em colorir, né? Até hoje. Mas eu tenho outras habilidades. É o que eu falo, né? Não sou boa nisso, mas eu tenho outras habilidades, né? Então eu não gostava, não me imaginava trabalhando em escola. E aí você foi cair nessa porque você queria fazer um negócio de administração. Mas hoje você trabalha com educação infantil, que é educação de crianças, né? Claro. Que claramente não é uma sala de aula e tal, mas você já trabalhou também com direção e supervisão de escola normal. Qual que você acha que é, tipo... Como assim, escola normal, mas eu falo, tipo, ensino fundamental, ensino médio, essas coisas, você já mexeu com isso e tal. Já mexi com isso, já dei aula, né, para crianças de 9 anos, nessa faixa etária, mas foi por um período pequeno. Você dava aula, tipo, aquelas professoras de ensino fundamental 1? Sim, dava aula de português, de matemática, eu não sabia de geografia, disso, não. de história. Isso. Engraçado, né? O pessoal que vai ouvir, eles devem estar pensando que eu tô te perguntando de brincadeira, mas eu não sei. É verdade. E dei aula na educação infantil também, né? Para crianças menores. E aí... Qual que você acha que é, tipo... É muito diferente você trabalhar com educação infantil ou com educação de pessoas mais velhas e tal? Você acha que tem mais dificuldade de trabalhar com crianças mais velhas? Adolescentes? Porque adolescente também é um estado que só tá na sua cabeça, né? Na verdade, assim, eu trabalhei, a primeira experiência como pedagoga, né? Ela foi no EJA.
Então, eram alunos trabalhadores, né? Muitos que tinham deixado a escola por condição de trabalhar, ou porque às vezes é rebelde, né? Com os pais, não quer estudar, quer ir trabalhar. E aí, lá na frente, eles percebem que precisava terminar o fundamental. E aí, na prefeitura tinha o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E eu já, de cara, me identifiquei naquele ambiente, né? Eu lembro que logo a gente chamei os professores, montamos um projeto, e era um projeto voltado, assim, para o folclore, e a gente levou o grupo de catira, e teve comidas típicas, e logo eu percebi que não, é aqui mesmo que é o meu lugar, né? Você que é onde eu me identifico, uhum. né? Mas aí logo era contratada, e eu fui para uma outra escola, e aí nessa escola já era primeira a quarta série, ainda não tinha mudado o nome, né? E aí eu trabalhei lá durante 5 anos, foi lá que eu aprendi realmente a trabalhar, né? Tanto que o primeiro dia que eu cheguei na escola, eu já te contei o que aconteceu? Quando você foi trabalhar? Não. Nossa, essa é uma história boa. Eu cheguei para trabalhar e da faculdade, né, diretamente para... Da faculdade para a selva, para que é uma escola, de volta para a escola. Para o mundo real, cheguei e aí, assim, realmente, eu não sabia por onde começar, né? Ninguém sabe, né? Ninguém. E aí eu fui recebida por uma chefe, assim, bem carrancuda, sabe? E aí eu percebi que havia um movimento, né, por já trabalhar na secretaria da escola, eu percebi que havia um movimento ali de avisar os alunos que não teria, que eles iam sair no outro dia mais cedo. E aí ela trouxe uma cartolina e um pincel e falou para mim, eu perguntei, né, o que eu posso fazer, né, o que eu posso ajudar? Ela falou assim, faz um cartaz avisando que amanhã vai sair mais cedo. Aí ela me deu a cartolina e o pincel. Uhum. E a minha caligrafia, ela deixa a desejar, né? Ainda mais num cartaz. Aí eu falei assim, você pode me disponibilizar um computador para eu fazer? É que a minha letra não é muito boa. Aí ela falou assim, não, uma supervisora que não sabe fazer cartaz, o que ela vai fazer na escola? No seu primeiro dia ela falou isso. Eu achei que no outro dia eu não voltava. Não, eu imagino, além de você pensar que no outro dia você não ia voltar, é que você não ia voltar nunca mais e que você ia ter que voltar tudo de novo. Nossa, o que eu achei que eu ia dar conta de fazer, eu não sei. Foi 4 anos de faculdade ou mais, gasta à toa. Não teve a aula, vamos fazer cartazes. Eu faltei nessa aula. Você não teve um direcionamento. Nossa, sim. Porque também pode ser que alguém que veja o vídeo não saiba, né? O supervisor, ele tá lá para colaborar com o professor, né? Por exemplo, você quer dar uma aula sobre a água, e aí você tem uma ideia, né? E eu posso te ajudar, colaborar com você. Não, você quer trabalhar a água? Vamos trabalhar uma experiência com as crianças, vamos pegar a água e fazer gelo, vamos... para eles verem a água em diferentes formas. De que maneira que você quer abordar o tema? Então, a gente está lá para apoiar, para orientar e, às vezes, separar material para você dar a sua aula. Todas as vezes que tinha que levar cartolina, eu lembrava só de madrugada. Sim, isso é da profissão mãe, isso é melhor não comentar. Mas assim, tem um negócio engraçado que eu acho, que é você não gostava de estudar, não queria ser professor e você caiu nesse mesmo lugar. E eu sei que quando eu e a minha irmã, a gente nasceu, você sempre fez questão que a gente estudasse na escola particular, porque você sabe que o ensino público brasileiro não é as mil maravilhas. Sim. Por que você acha que com a gente você quis que fosse diferente? Qual que você acha que é a principal... Por quê, sabe? Por que pra você isso era tão importante, entendeu? Por que você se sacrificou pra que isso acontecesse? E, enfim, como que isso afetou a sua jornada também de estudante, então? Porque eu estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública. E aí, na hora de fazer uma faculdade, aqui em Uberlândia, não tinha essa gama e esse tanto de universidade particular, né? Aqui tinha o UFO, você passava porque você era bom de conteúdo. E federal. Porque você tinha... na verdade, tinha uma boa bagagem, sabe?
bons conteúdos, né? E escola particular tinha, mas não tinha faculdade. Ou você ia para a Unitri, foi uma das primeiras faculdades aqui de Uberlândia, e tinha cursos mais na área de professores mesmo, né? E aí a minha mãe e meu pai veio para a cidade, né? A gente era pequena e eles fizeram questão de morar numa cidade maior porque eles tinham o desejo de que eu e minha irmã fizesse faculdade. Uhum. E aí a minha irmã fazia letras e eu não queria ser professora. Falei, ela é mais velha. eu não vou fazer letras, né? Aí eu fiz para direito, não passei, eu não tinha bom conteúdo, sabe? Não tinha estrutura. Não tinha estrutura, né? Eu já não gostava, né? Mas aí fui passando, né? Consegui ali uma média 7. E aí fiz para administração, né? Eu já identificava que eu tinha alguma característica de liderança, né? Que hoje eu trabalho na liderança. Mas eu também não gostava de matemática, não. Aí, nesse caso, Deus foi muito bom comigo, que eu não passei administração também. E aí, o curso que dava para fazer, trabalhando 8 horas, ou era licenciatura... Trabalhando 8 horas, porque você tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Que seria professor, né? Ou pedagogia. Aí eu falei, vou fazer letras. Aí comecei a fazer letras na UFO, né? Passei no vestibular. E aí eu fiz 1 ano e meio de letras. Quando eu estava lá no terceiro semestre, até o meio do curso, ele é decisivo. Se você vai... Ou se você vai sair. Ou se você vai sair. E aí eu comecei a ver que não, realmente não era aquilo, eu não gostava de todas as matérias, sabe? Aí você começa a entender melhor como que funciona o curso, né? E eu falei, não é isso. Aí eu saí, fiquei 6 meses sem estudar, e aí eu fiz... brincando, vestibular para pedagogia na UFO, passei bem classificada, e aí eu fiz UFO, né, pedagogia. Meu curso é da transição, eram 5 anos, passou para 4 anos, foi jóia, foi muito bom. E aí eu sabia que fazendo pedagogia eu não queria ser professora, eu queria estar ali na formação de professores. E aí eu fiz o concurso e passei, foi assim. E como é que é pra você sendo... Então, isso... eu perdi Onde você tava? Na verdade eu perdi a primeira resposta. E isso me motivou a oferecer, né, pros meus filhos. Eu já tinha esquecido que a gente ia falar dela. Tá vendo? Foi por isso que eu cheguei. Eu justifiquei por que eu não... Por que eu privilegiei tanto, né, abrir mão de algumas coisas para que vocês estudassem em boas escolas. Sim. Porque eu entendia que a questão de uma boa formação, de uma boa base, ela abre portas em todos os lugares, né? Sim. Assim como, de uma certa forma, eu incentivei vocês a fazer uma faculdade pública. Porque, apesar do pouco investimento... é uma faculdade que te desafia a crescer, né? Você realmente tem que correr atrás de muita coisa, né? Você tem professores mestres, professores doutores. Então, o conhecimento deles já é mais amplo ainda. Então, eu sempre pensei que investir em educação é o melhor que você pode deixar para os seus filhos. E quando você é mãe e você olha, tipo, por exemplo... eu nunca tive... Os cachorros tá latindo. Vai todo mundo ouvir os cachorros latir. Já teve uma serralheria ali agorinha. Não sei. É só iniciar o negócio que começa a tudo dar errado. E como é que você observa, por exemplo, a situação que você tem 2 filhos que nasceram mais ou menos na mesma época, né? Minha irmã nasceu dia 2, eu nasci dia 3 de setembro. Mas... com 3 anos de diferença, hein, gente? 3 anos. A gente não é gêmeos, que a gente nasceu... Gêmeo nasceu no dia outro. 11h59 e o outro meia-noite 1. Não, mas você olha, por exemplo, eu enxergo que eu e a minha irmã, a gente é muito diferente em questão de estudos e a vida inteira a gente foi. Isso é uma característica pessoal. Sim, Existem alunos esforçados que aprendem com um pouco mais de esforço e existem alunos que aprendem de ouvir ou de saber sobre o assunto. Sim. Mas para você domar essas 2 ferinhas, tipo, tendo algum conhecimento de como que se educa alguém que você teve de faculdade de vivência,
Qual que era, tipo, a principal... o que ficava na sua cabeça? Porque a minha irmã, ela quis medicina por muito tempo e eu não queria nada por muito tempo. Mas não é que eu não queria nada, eu só, tipo, não me encontrava. E hoje em dia, beleza. Definido. E hoje há pouco tempo eu defini, né? Sim. E, enfim, como é que é pra você enxergar essas duas coisas? A gente sempre foi diferente na escola, a gente continua sendo diferente e tal. Então, brigava com um pra parar de estudar e o outro pra estudar um pouquinho. O outro porque nessa hora... Vamos adivinhar quem que era o outro que não queria estudar, né? Nessa hora, a pedagogia, ela não se aplica muito, né? Uhum. Mais o lado da mãe mesmo, né? Não, sai de cima desse livro. Menino, fica em cima desse livro. Mas, assim, acho que foi privilegiada, né? Existem diferentes maneiras de aprender. E os dois, ao longo aí da vida escolar, aprenderam bem, né? Eu sabia que eles... Inteligente todo mundo é, né? Isso eu falo, né? Não tem ninguém que não é inteligente. É mais uma questão de área ou de onde que a pessoa é inteligente, né? É mais relacionado... Ou todo mundo é inteligente? Todo mundo é inteligente. Todo mundo é inteligente. Muito difícil. Todo mundo assim, né? Como que fala? Agora não pode falar assim que a pessoa é... Cuidado com o que você vai falar. Não, que a pessoa... A gente não pode mais falar que a pessoa é normal. Tem um outro nome lá, que é tipia, não sei o quê. Tá, não sei. Agora faltou o conceito aí, o novo conceito, né? Uhum. Mas todo mundo que está aí dentro de um padrão de normalidade, em relação à aquisição do conhecimento, eu percebi que os meus filhos, né, os dois, apesar de aprenderem de maneiras diferentes, eles tinham já um repertório de aquisição de conhecimentos bons. Por exemplo, se eu vou te ensinar uma música e eu te mostro a letra da música, você pode aprender, né? Sem o som, sem o ritmo. Mas eu também, porque a sua habilidade é leitura. Uhum. Agora, se eu te mostro a música e você aprende mais com ritmo. Então, com o som. Uhum. Então existem diferentes maneiras de ensinar e diferentes maneiras de aprender. E existem duas experiências numa mesma obra também, né? Como assim? Tipo... Por que você riu? Duas experiências numa mesma obra? Que eu achei que a obra é a mãe. Não, a obra eu falo, por exemplo, você tá dando o exemplo da música. Então, sei lá, João e Maria, que era uma música que você me mostrava quando eu era criança. Sim. Quando eu ouvia ela, quando eu era criança, eu queria saber por que o cavalo tava falando inglês. Uhum. Hoje em dia, eu enxergo ela com o mesmo pensamento, não sei ainda porque o cavalo fala inglês, mas eu não... Eu tenho outros olhares, entendeu? Sim. Você acha que é por aí? Acho que é por aí. Muitas vezes a gente usa metáforas e as metáforas, elas às vezes dão um sentido poético, né? Uhum. Na rima da música. Uhum. Mas eu vou pensar, por que o cavalo falava inglês? Só falava inglês, Isso né? aí Ele podia falar português, né? né? Porque era agora que ele ia falar inglês, né? Antes ele falava português, né? Mesmo porque o desafio não era o cavalo falar. O desafio era o cavalo falar português. Ou inglês. Ou você entendeu o inglês que o cavalo tava falando. Você vê que a gente acha normal o cavalo falar. Nossa, é verdade, né? Não. O desafio era por que o cavalo fala. Não, a gente quer saber qual idioma que o cavalo fala. Eu não tinha pensado, que a gente nunca se questionou por que o cavalo tava conversando. É verdade. E outra coisa, você falou que você... Beleza, eu olho, beleza, você, os meus avós, a criação que eles te deram. Claro que eu não tava lá, eu não enxergo, eu só enxergo as histórias que você conta. E que eles contam. A outra versão da história. Mas, por exemplo, você começou e teve que trabalhar e tal, acho que um pouco porque eles precisavam que você trabalhasse, mas um pouco também porque você queria ter uma independência financeira, tô certo? Acho que chega um momento que todo mundo quer ter uma independência financeira, né? Sim. E no meu caso já não era a questão da manutenção da casa. Eu não trabalhei para manter a casa. Uhum. Mas alguns passeios que a gente quer fazer, uma roupa, um sapato. E aí o meu salário realmente ele ia contribuir com isso, né? Com os desejos que todo jovem tem, né? Uhum. E aí você, por exemplo, eu não trabalho. Sim. Ainda. Então, calma. Por exemplo, a gente olha, hoje eu falo pra você várias vezes que tem amigos meus que trabalham, estudam e tal, e você, ao mesmo tempo, eu percebo que você não se incomoda de eu não estar trabalhando. Qual que é, tipo,
Você deixa eu não trabalhar? Deixo. Então, tá aí o recado, viu? A minha mãe deixa, tá? A minha mãe deixa. Eu deixo você não trabalhar. Porque se você for trabalhar agora, você vai trabalhar para ganhar um salário de área operacional. Uhum. E se você deixar para trabalhar quando você tiver uma formação em nível superior, você já vai ganhar com o nível superior. Uhum. Então, assim, a nossa sociedade ela é dividida assim, né? O salário de quem trabalha na operação e o trabalho daquela pessoa que trabalha mais na área intelectual, vamos dizer assim, ou que tem pós-graduação, ou que tem graduação, ele é diferente, né? E hoje a gente mantém bem, né, a casa, algum nível de diversão, né? E aí isso me faz pensar que não é necessário, neste momento, você trabalhar ou a sua irmã trabalhar, que a gente pode aí segurar mais um pouco essa questão de vocês estarem formados. Mesmo que você não trabalhe na área que você formar, que isso pode acontecer. Que é um grande pesadelo. Isso pode acontecer. Por ter o curso superior, é provável que você tenha mais capacidade de... Mais chance. mais capacidade de seguir uma outra carreira. Você já sabe um pouquinho de filosofia, de sociologia, entendeu? De conhecimentos que em qualquer área que você empreender ou que você entrar, você vai ter capital intelectual. Capital intelectual. Para desenvolver bem. E também, vamos falar, né? Tem 30 anos que eu trabalho. Eu não vou aposentar. E aí eu fico pensando, né? Por que eu fui trabalhar com 18 anos, né? Podia ter dormido mais. É verdade. Podia ter, feito outras coisas, né? E aí pronto. Meu pai ficou um pouco revoltado, né? Porque as minhas aulas só começam em setembro e eu não trabalho, né? Aí às vezes eu tenho medo até dele ligar aqui, tentando me acordar umas 9 horas da manhã, que pra mim é cedo. Mas enfim, mas é porque eu enxergo também que eu tenho um privilégio que você não teve, que é, por exemplo... Você me dá dinheiro para eu fazer as coisas que eu preciso fazer e você tem condição disso, meu pai também tem. Então, não é realmente uma necessidade que eu trabalhe. E eu... E também, cada vez mais que eu vou ficando velho... Velho? Velho não, mas quanto mais... idade você completa? Quanto mais idade eu completo e essas coisas vão passando, esse tempo vai passando, eu vou sentindo também que eu tô... sugando um pouco você, o meu pai, essas coisas. Porque aí já é uma situação que hoje... incomoda você. E hoje, por exemplo, antes de eu começar a faculdade, antes de eu passar essas coisas, e depois dos 18 anos, eu já tava na geração neném. Neném? Neném. Neném é o quê? Sabe o que é não? Não. É até tema de redação hoje em dia muito, que é jovem que não trabalha nem estuda. Ah, não. Aí essa é uma modalidade que aqui em casa ela não ia durar muito tempo. Não ia durar muito tempo. Não. Mas não durou, viu? Porque assim, existe Ela fala assim, mas durou. não, mas é porque existe um acordo, né? Tava rolando a pandemia também. E as coisas que a mãe acredita e as coisas que o pai acredita. Mas ambos, tanto eu e o seu pai, acreditamos que a gente tá aqui vivendo cada dia para uma utilidade, né? E a gente precisa ser útil. Então, se a gente não é útil estudando, a gente é útil trabalhando. E ser útil acaba que gera uma remuneração, né? Isso é positivo. Como que funciona para você as suas expectativas em relação a mim como profissional e coisas relacionadas a isso? Porque eu quero ser bem-sucedido, claro. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas eu nunca soube muito bem como é que era o caminho e tal. Você enxergava em mim uma coisa, tipo, esse menino aqui, ele dá conta de fazer isso aqui e tal. Porque, por exemplo, esses dias eu tava falando com uma amiga minha. Quando alguém fala em algum filme, em algum lugar, se enxerga, eu não consigo. Não consegue se enxergar. Não. Então, tipo, esses dias também tava acontecendo um negócio, tipo... fale um personagem que você se identifica. Eu não consigo. E eu assisto série pra caramba, filme pra caramba, eu não consigo pensar em alguém que eu falo... Nossa, eu pareço com esse cara nesse jeito e tal, e essas coisas. Você acha que você olhava pra mim e você conseguia... Porque às vezes você dá uns pitacos, né, também. Tipo assim, você fala, você dá conta de... Você é muito assim e tal. E eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que você se parece com
o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha, ele... Tudo bem, né? Não que você vai subir muro. Mas ele é um personagem inteligente. Ele é um personagem que até ele virar Homem-Aranha, ele é bem articulado. Então eu sempre percebi essa qualidade, essa característica. Vou falar que a qualidade você vai ficar se achando. Essa característica, né? De pensar sobre as coisas. E isso é muito importante. Agora, quanto à carreira, eu penso que quando ingressa no trabalho, você conhece outras pessoas naquela carreira e você realmente fala, não, eu quero ser chefe desse lugar. Eu desejo ser o... Como fala quando a pessoa é acima do gerente? Agora eu uso outra palavra. Presidente? CCO. CEO. CEO. Eu quero ser o CEO dessa empresa. Não, é aqui que eu gosto de trabalhar, é isso aqui que eu quero fazer. Porque é no trabalho que você vai saber se você quer. Você pode formar, começar a trabalhar, e você vê isso demais, né? Pessoa que abre empreendimento de fazer brigadeiro depois de formar e começar a trabalhar e não se identificar com isso, né? Como não tem essa necessidade urgente de trabalhar para se manter, eu acredito que tanto você quanto a sua irmã, vocês vão se constituindo aí, a carreira de vocês vão construindo com os passos de vocês, né? O desejo da mãe e do pai é que vocês sejam bem-sucedidos. Mas bem-sucedido não significa um alto salário. Bem-sucedido é você acordar disposto para os desafios que o trabalho vai te apresentar, né? Sem pensar que você tá numa condenação ali, né? Você Nossa, tá indo pra cadeia. Deve ser terrível isso. Eu não vivo isso. Que bom, acho que é... Mas tem dia que eu quero ficar em casa. Não, mas isso... Dormir mais um pouquinho. Isso eu acho que todo mundo... Por que as escolas não começam às 8 da manhã? Né? Não, esse é o meu questionamento de vida. Todos os dias eu pergunto. É injusto. Você é a primeira a acordar aqui. É injusto para o profissional, é injusto para uma criancinha estar na escola às 7 horas da manhã. Porque se ela está na escola às 7 horas da manhã, ela acordou às 6 horas. Nossa, é muito cedo. Eu acho que a escola, a educação ia ganhar muito se a aula começasse às 8. Ok. Acho que essa é a sua bandeira de vida agora. Esse é meu lema. Esse é o seu lema. Acho que a gente já está encerrando. Tá bom. A gente tem... muito a conversar, acho que a gente foi um papo mais educação, carreira, essas coisas, porque eu acho que é das coisas que eu conheço de você é que eu sei menos. Sim. Você vai perguntar mais coisas que você sabe sobre mim? Não, porque eu acho que não faz sentido também eu chegar aqui, sentar e encenar uma coisa que não, Claro. que não existe, entendeu? Então tem coisas que, por exemplo, eu podia te perguntar aqui sobre assuntos, mas assuntos que a gente já conversou várias vezes, ou assuntos que eu já sei o que você acha, o que eu acho. Sim. E enfim, eu queria ser surpreendido e eu fui. Teve muitas coisas aí que eu não sabia. E é bom, porque toda maturidade, né? Todo pessoa, jovem adulto, já iniciando o pensamento da aposentadoria, é um bom contador de histórias. Uhum. Então, eu já, aí, ao longo de 30 anos de profissão, eu já me vejo já contando algumas histórias, né? E é importante falar sobre isso, né? Você descobrir sua trajetória, né? É mais ou menos como a mãe pergunta, e aí, como é que foi sua aula? Mais ou menos isso. Hoje eu tenho 19 anos. O que você estava fazendo quando você tinha 19 anos? Quando eu tinha 19 anos, eu estava trabalhando já, né? Estava começando a trabalhar na área administrativa. Minha primeira chefe, tudo que você fazia, ela falava, ficou bom, mas pode ficar um pouco melhor. Nossa, você fala isso até hoje. E eu vejo que realmente a gente pode caprichar um pouco mais, né? A gente não tem que fazer as coisas sem capricho, né? Nenhum bife que você vai fazer, você faça sem capricho, porque são coisas que outros vão ver, outros vão comer, então acho que deve ali a dedicação de fazer bem feito mesmo. E era isso, estava trabalhando e estava aí tentando essas faculdades. Eu fiz cursinho, mas assim, não era uma aluna dedicada, às vezes também porque
já estava cansada, né, de trabalhar o dia todo, e aí ia pra faculdade, ia pro cursinho. O cursinho à noite, né? Isso, e gostava mais de estar num grupo diferente do que realmente de estudar e levar a sério. Mas assim, acordava às 6 e pouco, né, porque a escola ainda começava às 7, e chegava 10, 11 horas em casa. Então é uma rotina que gastava bem o corpo da gente. Então eu vejo assim que era isso, era o que tinha pra aquela época. E o que você diria, tipo, pra... Não sei, pra você nessa época, mas também pra todo mundo que tá passando por essa fase. Porque, de certa forma, esse programa, ele é pra falar de rotina, de cotidiano e de dificuldades e problemas e também de soluções e coisas do tipo. Sim. Mas eu não posso dar solução pra ninguém, porque eu, né? Claro. Como é que eu vou dar uma dica de vida pra alguém? Eu posso falar com as crianças, com os moleques de 13 anos. Você tem já mais bagagem pra falar, tipo, por exemplo, o que você... Não é nem o que você faria diferente, mas o que você daria um toque pra você dessa idade ou pra quem tá passando por essa idade, seja qualquer que seja a condição, a situação da pessoa. Eu acho que eu falo muito isso, e eu já falava pra mim, é não se acomodar. Não, eu fiz isso e tá pronto, né? Você sempre tem um olhar a mais, sempre tem um olhar no futuro, sempre desejar mais, porque desejar mais te faz se esforçar um pouco mais, né? Eu acho que a gente não deve ficar num lugar confortável o tempo todo, sabe? A gente tem que sempre buscar mais. Acho que isso é um conselho para a minha vida, que eu sempre uso, né? Eu quero todos os dias ser uma pessoa melhor, né? Em relação ao que eu penso, até como dona de casa, né? Nas simples coisas que você vai fazer ali, você vê, não, dessa maneira aqui vai ficar mais prático, né? Como profissional, né? E como mãe, eu desejo sempre não me acomodar. Acho que a palavra acomodação, ela quase não existe no meu diário. Acho que é isso. É estranho pra você pensar que eu tava na sua barriga e agora eu tô aqui te entrevistando. Não, porque eu vivi bem todas as fases, né? Mas você não fica pensando, por exemplo, não nesse exato momento. Agora eu vou te fazer pensar porque eu tô falando. Mas, por exemplo, nossa, esse trem tava na minha barriga. E agora ele tá me perguntando uns negócios que eu não tinha pensado antes. Não, porque até quando o bebê tá na barriga, a gente já sabe que é uma outra pessoa. Embora muitas vezes você queira que seja uma extensão, né, dos seus pensamentos. Não, você já sabe que é uma outra pessoa, né? A gente tem o sentimento de pertencer a gente. Então, enquanto tá em casa, enquanto todos os dias vai dormir em casa e come, pra gente não tem estranhamento. Eu penso que quando eu for visitar você na sua casa, mas isso é um próximo capítulo, né? Eu vou sentir isso, né? Nossa, olha, a pessoa já tem a casa dele, a família, trabalho e essas coisas. E você gosta disso aqui que eu faço? Eu gosto. Nossa, você demorou a responder, mas não faz não. Não, eu gosto. Eu acho que a comunicação, a conversa, ela tá em tudo, né? Eu gosto disso, sim. Vamos dizer, eu desejo sucesso, né? Se você identificar-se com isso e ver que é essa área que você quer trabalhar, eu desejo sucesso. De repente, se você quiser fazer brigadeiro gourmet, eu também posso experimentar. Obrigado. De nada. Você gostou? Eu amei. Eu fico com vontade de dar um beijinho. Pode dar. Você pode voltar quando você quiser. Mas, Tá bom. Mas não vai ser amanhã, não. Ainda vai demorar um pouquinho. Tá bom, vou esperar. Obrigado aí pra todo mundo que ouviu. Manda beijo. Gente. Tchau. Tchau.